Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho, de amizade, em torno desses estudos, né? Falar sobre caridade material e caridade moral. Primeiramente, a gente pode começar a pensar qual é a diferença entre a caridade material e a caridade moral. Nós sabemos, né, que a caridade material é quando a gente, de uma certa maneira, socorre a carência material que alguém esteja passando. Não é isso? A gente vai lá e descobre quanto que ele está necessitando, qual a situação, o socorro imediato, materializado. Ou é um prato de comida, um remédio, um dinheiro. Isso é o socorro material, a caridade material. E a caridade moral? A caridade moral, você não precisa de nada material. É aquela que todo mundo pode fazer, até quem não tem objetos materiais. Mas, entretanto, é a mais difícil de ser praticada. Então, quando a gente começa a pensar, o que a gente entende de caridade material, né, como essa ajuda material, a gente pode pensar assim também. Mas seria isso incentivar o ócio, a ociosidade? Primeiramente, a gente tem que lembrar que nem todos aqueles que estão passando por uma necessidade são ociosos. A gente não pode generalizar isso. E uma vez, né, um jornalista perguntou ao Chico Xavier por que os espíritas ajudavam tanto as pessoas com alimentos, por que eles não ensinavam o camarada, de ficar dando peixe, não ensinava a pescar. E o Chico falou o seguinte, lembrando Jesus, né, naquele célebre sermão lá no monte, que ele fez? Mandou que multiplicasse os pães e os peixes para que pudesse alimentar aquela multidão. Porque de barriga vazia, ninguém ia entender nada. Porque de vazio, né, as obras são mortas. Então, enquanto ficavam naquela discussão, Chico Xavier percebe, nós ainda morremos de fome. As crianças ainda morrem desnutridas, as pessoas ainda morrem abandonadas nas ruas. Então a gente começa a perceber que o que eu posso fazer para minimizar a necessidade do outro. O que eu posso fazer? Às vezes eu posso ter um dinheiro naquele momento e dar o dinheiro. Mas eu posso também procurar na minha casa, nos meus armários, aquela roupa que eu já não uso mais e estou guardando aquilo ali porque ocupando espaço, já não usei, tem um ano, não vou usar. Posso olhar os meus sapatos, posso procurar nos meus guardados lá de cozinha. Quantas coisas eu posso trocar? Eu não ganhei, às vezes, um novo no Natal, um potinho novo, por que eu não posso dar o outro? A vida é troca. E sempre tem alguém precisando daquilo ali, de uma roupa de um filho que ficou pequena, de um brinquedo. Mas reparem bem que eu não estou falando em lixo. Eu não estou falando em dar para o outro. Aquela blusa toda rasgada, furada, que nem pano de chão às vezes mais serve. Não é aquela que eu estou falando, não. Aquela é lixo. Porque muitos de nós ainda temos dificuldade de jogar coisas no lixo. Para não jogar no lixo, ainda dá para alguém. Então, a ajuda, ela não precisa vir com essa humilhação. Então, se eu tenho lá uma meia assim, que já está um pouco mais velhinha, mas está furada, mas está boa, que eu costure, faça lá uns pontinhos antes de dar e que entregue lavadinha. Por quê?
se vira. Mas na rua ele vai ter agulha e linha? É que aí na hora, assim, como é isso, gente? O outro já está precisando, nós vamos arranjar um problema para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está doando. Né? A gente respeita, cada um doa o que pode, mas a gente tem que parar, se a gente não está assim, vamos começar a rever nossos conceitos. Eu gostaria de ganhar isso? Tudo bem, se não tiver jeito, vai isso mesmo. Mas tem pessoas que dão coisas fora da validade, um remédio, sabendo que aquilo pode fazer mal. Então é melhor não dar. Né? Eu costumo dizer que às vezes a gente não sabe o que passa na intenção do outro. Eu me lembro que uma vez eu recolhendo recursos para doação, por um determinado local, as pessoas doaram lá uma caixa de palavra cruzada. Né? Eram para detentos. Eu achei interessante, as pessoas teriam como passar o tempo lá ao detento. Só que as palavras cruzadas estavam todas feitas. É igual da caixa de fósforo, né? Com fósforo aceso. E a gente fica pensando, o que a pessoa pensou? Então, e às vezes você vai na residência buscar aqueles livros antigos com cupim, e você fica pensando, e a pessoa fez um valor daquilo ali? E a gente, como é que está aquela cabeça? Então a gente tem que começar a se questionar. O que eu já tenho condições de dar para o outro? Eu só dou lixo? Eu só dou aquilo que não me serve? Ou eu já consigo dividir lá o meu sanduíche com o outro? Então são várias etapas. Nós vamos passando por essas etapas. No início é difícil dar. Principalmente as pessoas que talvez não tiveram. E muitas se tornam revoltadas, outras não tiveram, sabem como é ruim não ter, e são mais, tem mais uma coisa que a gente chama, empatia pelo outro, se coloca no lugar do outro e ameniza aquela dor, outros não. Faça como eu fiz, para arranjar um trabalho. Então, dá, joga para o outro e ainda passa um sabão. Devia dar não, hein? Fica aí nessa vida à toa, as pessoas não sabem que o outro já procurou emprego naquele dia, às vezes está sem comer. Não é mesmo? Se eu dei, está dado. Olha a diferença, a dificuldade que a gente tem de dar e de largar. Aí a gente dá e fala assim, olha, eu vou te dar essa blusa, quero ver como é que você vai cuidar. Eu tenho ela já há mais de 20 anos, você vê que está direitinho, hein? Que eu cuido bem das minhas coisas. Mais de 20 anos. Ó, direitinho. Vou dar para você. Dei para fulano, não aguenta 2 meses. A pessoa mora na rua. Eu dei o cobertor ano passado. Cadê aquele cobertor? A pessoa mora na rua. Então a gente faz uma exigência daquilo que a gente está dando. A gente dá e diz assim, eu estou te dando. Mas não vai dar para ninguém isso não, né? Não vai, olha, quer dizer, a gente dá com elástico ali, e quando encontra a flor, e aquele negócio que eu te dei? Tá cuidando direitinho? Aquela bicicleta, né? Olha lá, hein? Senão eu vou te dar mais. Olha como é que é a nossa doação, nós continuamos dono do negócio. Eu ainda decido o que você vai fazer. Isso me lembra uma história que Chico Xavier conta, que ele estava lá na reunião dele, e veio uma senhora lá de uma alta sociedade, muito feliz com tudo que ele fazia, com que ele tinha ajudado, e foi e deu um relógio para ele de ouro. Ele falou, minha senhora, eu não uso, tem relógio, dá mais de ouro lá. Não, eu quero que o senhor fique com esse presente, relógio caríssimo. Ele falou, mas eu não tenho, aquele jeito dele, precisão desse relógio aí, mas eu quero que o senhor fique. Eu quero dar o relógio é seu. Ela na frente de todo mundo. Ela queria dar o relógio. Aí ele mostrava, ela insistiu, ele falou, tá bom, então eu aceito. Já vai me dar? Vou me dar. Aí ela entendeu. Ela sentou, aí ele chamou uma outra senhora, muito pobrezinha. A pessoa veio, ele falou assim, toma esse relógio para a senhora, vende
e resolve as suas necessidades só passando na sua família. Aí levantou a outra. Olha, você deu um relógio que eu acabei de te dar, um relógio de ouro. Aí ele falou para ela, você não me deu? Deu, tá dado. A partir do momento que ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Ele foi dar utilidade para o relógio. Para ele não teria utilidade aquele relógio de ouro. Aquilo serviria para uma outra pessoa se transformar, né, em alimentos. Certamente aquela senhora não ia usar aquilo como relógio. Então, a gente tem que aprender. E eu vou dar. O que ele vai fazer com esse dinheiro? É lógico, se eu estou vendo que uma pessoa está alterada, eu não vou dar mais dinheiro para ele, né, beber. Se ele está ali em frente e cai. Mas eu posso entrar numa lanchonete, comprar uma garrafa de água. Não posso? Dar um sanduíche. A gente pode, de alguma maneira, tentar amenizar aquilo ali. Ah, ele vai pegar esse sanduíche e vai vender e vai trocar. Aí é proibido adivinhar. Isso aí não é problema meu. O problema meu é que ele tocou o meu coração, ele me sensibilizou com o que ele falou, ou a figura dele, e eu dei. Dali em diante é problema dele com o guia, com Deus, e o meu foi com a minha consciência. Eu podia ajudar? Eu ajudei. Eu não estou patrocinando ninguém que está doidão. Foi uma pessoa que me pediu. Então a gente começa a entender o que o outro vai fazer, não me é problema meu. Então essa história, o que você vai fazer com esse dinheiro? Olha lá, olha não sei o quê, porque aí passa aquele sabão. Aí a pessoa olha para você, tipo assim, pô, mas o preço está ficando alto, né? Porque a pessoa para estar naquela situação ali, ela já está tendo que trabalhar a humildade. Não é qualquer um que reencarna, né? Para trabalhar a humildade. Mas sabemos disso, que ela tem problema para aceitar aquela situação. A gente tem de pedir favor para os outros, não é assim? Você imagina ficar ali. Primeiro que ela tem que ter humildade para pedir. Segundo, para tentar se sensibilizar. Agora, se ele é um profissional, isso não é problema meu. E quantas vezes os guias espirituais nos colocam no caminho de determinadas criaturas para ajudar mesmo. Você vê que parece que a gente tem uma antena e atrai. Eu posso dar a dor. Dentro, né? Você vai vendo aquela possibilidade. Agora, o problema é do governo. O problema é do Estado. E aí o outro pode morrer de fome porque o problema é do Estado. Essa é a linha de raciocínio? É muito tranquilo você falar isso para minha consciência. Então está pegando fogo na casa do vizinho. Isso é problema do bombeiro. Eu não vou ajudar com nada. Só que eu esqueço que o fogo da casa do vizinho vem para onde? Para minha casa, não vem? Então é bom, antes do governo chegar e o bombeiro chegar, o que eu puder fazer para ajudar a isolar aquele foco de incêndio, eu tenho que fazer. Eu não estou aqui, não é à toa, nesse país. Então, se nada funciona, se nada anda, nada resolve, eu tenho alguma coisa como sociedade, sim. Senão eu não estaria aqui. Me ajuda, você lá, aquele beija-flor que vai fazer a minha parte. Eu vou resolver o problema do mundo? Não. Vou resolver a fome do mundo? Não, Jesus não fez isso, por que eu vou fazer? Não vou. Tenha essa consciência. Dentro da minha possibilidade eu posso ser útil? Serei. É assim que eu gostaria que fizessem comigo. Então a gente começa, outra coisa que a gente pode lembrar, quando a gente fala desse tipo de poder ajudar o outro, mas de fazer essa caridade de uma forma, então, que se chama suave, né? Cuidadosa, sem humilhar o outro, é envolver aquilo ali de uma maneira que o outro não se sinta recebendo uma coisa que foi jogada na cara dele. É quando a pessoa tem o cuidado de falar, puxa, olha só, né? Em casa, papapá, tem isso aqui. Você interessaria essa roupinha aqui? Que às vezes
Às vezes a gente quer ajudar o outro e tem gente que se sente ofendido. Está pensando o quê? Né? Às vezes tem pessoas que é assim. Então a gente é até cuidadoso. Ele tem direito a ter uma dificuldade de receber, sim. Que é do espírito dele aquela dificuldade. Isso também não é problema meu. Eu tenho que ser cuidadoso. Como é que eu vou transformar? Né? Porque a única forma de ajudar materialmente não é pela esmola. É transformar isso, às vezes, numa atividade, num serviço. Quantas vezes, né, a pessoa fala, pô, mas quer cortar uma grama? Às vezes a pessoa se oferece para trabalhar. A gente é que não aceita, às vezes, porque não tem confia na pessoa que vai botar dentro de casa. Aí a gente fala que o cara não arranja emprego, mas também a gente não abre a casa. Então, hoje em dia, nós estamos numa sociedade complicada. Que a gente manda o outro trabalhar e as firmas estão fechando. E a gente fica nesse meio social. Então a gente lembra de uma história, né? Quem conta é o Hermínio Miranda, num daqueles livros, né? Sobre o socorro, sobre a questão da desobsessão do socorro espiritual a esses espíritos mais enfermos. Ele conta que no grupo dele lá, começou a aparecer um líder de uma instituição espiritual muito poderosos que chegavam no grupo, dizendo que iam destruir o grupo, dizendo que ele era chefe de uma organização no espaço e aquilo ali estava incomodando ali que aquele grupo espiritual estava fazendo, que era socorrendo os outros espíritos. Ele falou, olha, vocês se preparem, que quando eu vier aqui, eu estou indo embora, mas quando eu vier vai ser para destruir o grupo. Vocês se preparem. Ele ameaçou aquele negócio todo e o Hermínio com tranquilidade, trabalhando ele como irmão, rezou por ele, orou, e a entidade desincorporou e foi embora e deixou lá as suas ameaças. Passou um tempo, uma das componentes do grupo estava em casa, tocaram lá a campainha dela, um rapaz bem novo, oferecendo se ela estava precisando de algum serviço. E ela lembrou lá que o chuveiro dela estava com pouca água. Ela olhou o rostinho, o rapaz estava muito apreensivo, e ela falou, pode arrumar lá meu chuveiro então, meu querido. Aí o rapaz entrou, arrumou o chuveiro, a senhora dá quanto a senhora puder. E ela deu uma gratificação até bem generosa. Ela percebeu que ele estava com uma necessidade. Ela fez essa percepção. E ele perguntou para ela onde é que era o supermercado mais próximo. E depois ele contou que em casa as pessoas estavam necessitando de gêneros alimentícios com urgência. Então ele saiu com aquele dinheirinho para ir ao mercado. E a história acabou. Passaram-se 2 semanas. Chega aquela mesma entidade que outrora estivera lá, diferente. E ele disse assim, olha, eu voltei aqui para dizer o seguinte. Aquele rapaz que procurou fulana de tal na sua casa para uma atividade, ele foi meu filho. E eu sofro terrivelmente vê-lo passar por essa situação. Ele foi meu filho do coração. E vocês ajudaram sem perguntar nada. A partir de hoje, o meu coração está em cima da mesa, façam dele o que vocês quiserem. Olha que história linda. Quando você coloca o teu coração em cima da mesa e fala para o outro, faz dele o que você quiser. Porque quando alguém ajuda um filho nosso, mesmo do outro lado, não há caminho mais rápido para se encontrar um coração de uma pessoa. É o afeto, é um filho, é um coração. Então aquele espírito tão endurecido, se ficasse raciocinando com aquele espírito, explicando lei, ele era muito hábil intelectualmente. Ele foi no ponto do afeto dele. Quer dizer, a espiritualidade soube conduzir aquela situação. Então nós estamos o tempo todo a serviço da espiritualidade de nos usar como instrumento para que aquele sentimento seja de alguma forma movimentado numa criatura.
E às vezes a gente não se dá conta disso. Então o espírito chega lá fora e fala, é essa que estava lá dentro dividindo o sanduíche, mas aqui fora não dá bom dia. Lá dentro fica rindo para mim, dando tchauzinho. Aqui fora vira a cara. Então, nós somos cartas vivas do Evangelho. Se a palavra atrai, o exemplo, né, arrasta a multidão e corações mais duros. Falar, todo mundo fala. Se não estamos falando, nós estamos nos sensibilizando. Depois que a gente sensibiliza, a gente tem que se conscientizar. Como é que eu posso ser útil? E depois de se conscientizar, a gente tem que praticar. Porque senão, não deu, né, feedback, a gente não concluiu o nosso sistema de aprendizado. E a gente pergunta, né, por que a caridade moral é mais difícil do que a caridade material? Por quê? Porque a caridade material, a gente dá aquilo que tem, não é? Eu tenho isso, isso. E a caridade moral, a gente dá aquilo que é. Um é o verbo ter, o outro é o verbo ser. Eu dou aquilo que eu sou. A caridade moral. É necessário que se tenha um sentimento de fraternidade. É necessário que eu tenha um sentimento de compaixão, de percepção de alguém fora da minha esfera. Que eu consiga parar de olhar os meus problemas, as minhas dores, as minhas necessidades da minha família. Né? Às vezes, tem gente que não consegue nem olhar da família. Está preso no próprio umbigo. Tem outros que só conseguem chegar naquele primeiro núcleo familiar. Tem outros que a panelinha é maior. Só os familiares com sangue. Depois outros, só até os amigos. Até um ponto que essa visão vai se estender e a gente vai entender que nós somos todos irmãos. Nessa encarnação estou numa família, amanhã eu estou na família de vocês. Rezem para isso não acontecer, mas acontece, não é? Então, quem somos nós? Somos todos filhos do mesmo Deus, vivendo as mesmas situações. Nós não temos diferença. Não temos diferença. Então, alguém está vivendo esse ano uma reencarnação que está aprendendo a trabalhar a humildade. Por quê? É problema dele, do guia dele, eu não sei a programação dele espiritual. Ah, porque na outra encarnação... Não sei. Eu não sei. Acho muita arrogância alguém dizer que sabe. Ele está dando ali uma contribuição que eu não sou capaz de dar. Né? A gente sabe lá do espírito Max. Quem que depois esse espírito foi. Então, a gente começa a ficar quieto. A gente não sabe quem é o outro que está ali. A gente não tem ideia. Então, a caridade moral é quando eu dou de mim. Quando eu me dou ao outro o que eu tenho de melhor. Realmente não precisa de material. Eu posso fazer a caridade moral pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Aí a pessoa fala, como é que eu vou fazer caridade por pensamento? Ué, quando eu faço prece para uma pessoa que está passando uma necessidade, para que ela suporte, para que ela não faça uma bobagem. Quando eu faço prece por essas pessoas que estão passando essas dificuldades na rua. Quando eu olho, né, às vezes a gente passa na rua e vê umas pessoas, elas não têm cara de pedinte nem nada não. Elas estão arrumadinhas. E às vezes, uma vez eu vi uma cena que tocou profundamente no meu coração. Era uma mulher jovem, na faixa de uns 30 anos, bem apessoada. Ela estava sentada numa calçada, com a cabeça assim, ela não chorava não, ela estava parada. E né, eu olhava para ela e pensava assim, que dor essa criatura não deve estar sentindo. O que aconteceu? Ela não está pedindo comida. Mas tem momentos na vida que você senta no chão, e a impressão que se tem é que você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai fazer, parece que dá é aquele momento que você
fica meio que imobilizado. Quem de nós já não passou um momento desse de se sentir um pouco imobilizado, impotente, diante de um fato que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, até a gente respirar, levantar e tomar uma decisão. Às vezes você anda na rua, no meio do caminho, igual aquela música, no meio do caminho. Vontade de sentar e ficar ali chorando. Então, se a gente passa e vê uma pessoa daquela maneira, o que ela está precisando? Meu filho, toma coragem. Não desiste, não. Que os bons espíritos cheguem próximo e perto de você e que te dê uma boa inspiração, né? Te encontre uma boa solução. Às vezes a gente passa na rua, a gente vê uns trabalhos pesados, não vê? A gente vê umas pessoas com os trabalhos pesados, nesse calor. E a gente olha que a pessoa é nova, e as pessoas mais novas parecem que estão mais frágeis, não tem essa impressão? A gente parece que era mais... A gente sempre tem essa ideia que a gente era mais... A gente meio feito de ferro, né? A gente tinha uma vida mais difícil, a gente já aprendeu a viver na dificuldade mesmo. Mas tem umas pessoas que você pensa assim, aí você olha assim, você manda aquela prece, você vê aquele pensamento tipo assim, não desiste não, meu amigo, vai com fé, toma coragem, continua nesse emprego, né? Tua família depende de você, não vai por outro caminho. Continua aí mesmo ganhando pouco. Isso é um pensamento. Isso é uma caridade. Quando eu passo e vejo uma pessoa doente, que eu envolvo, esses meus fluidos que vão ao encontro dela, não é um pensamento, não é uma caridade? O que a gente, quando a gente está mal, todos nós passamos por uns momentos ruins de dor, o que a gente pensa? Quando alguém chega perto da gente e fala assim, você quer alguma coisa? Eu falo, quero. Reza por mim. Reza por mim. Reza para eu me manter, porque eu não sou muito fraca. Reza. Reza porque a minha fé ainda é vacilante. Reza para me fortalecer. Nós precisamos de rezar um pelos outros, pelos companheiros. Isso é caridade. E por palavras? Né? A caridade moral por palavras é quando a gente aprende a ouvir o outro e dar bons conselhos. É quando a gente estimula o outro, edifica e fala mesmo para o outro, olha, eu não estou aqui para te julgar não, nem para te recriminar o que você fez. Às vezes a pessoa não conta porque vai ouvir da gente às vezes um sermão. O outro não está pedindo sermão. O outro está pedindo uma palavra de encorajamento. Ele já sabe que errou, já tem lá a consciência dele já incomodando ele. Não me cabe, né, fazer aquela ferida sangrar mais. Então, quando você fala para o outro, confia. Às vezes a pessoa está tão desanimada, não é? E você fala para o outro, você pensou em Deus? Aí o outro olha assim estranho, como se você tivesse... Porque ninguém fala para o outro. Parece que as pessoas têm vergonha de falar de Deus, já repararam? As pessoas parecem que têm um pouco de vergonha. Fala mais de Deus. Meu filho já pensou no amor de Deus? Né? Pensa no amor de Deus. Vamos fazer uma prece junto? Já pensou em Jesus? Já pensou no seu guia espiritual que foi seu fiador para essa reencarnação? Você não está sozinho, não. É só uma fase. Tudo passa. Vamos ter esperança que amanhã vai ser um dia melhor? Vamos renovar essa esperança, porque com pensamentos bons a gente atrai coisas boas. Vamos sair dessa tristeza aí. Deus quer que a gente seja vivo e vivo com alegria. Ou então, quando a gente, por nossa palavra, a gente convida um companheiro muito entristecido para vir à casa espírita, né? Assistir aqui às nossas reuniões públicas. Por que é uma caridade? Porque a espiritualidade, amiga, que às vezes nos inspirou a fazer aquele convite, que é só que a gente traga até aqui. Quando a gente traz até aqui, a espiritualidade aproveita inúmeras palestras ou estudo ou uma frase para encontrar uma brecha para entrar naquele coração, coisa que eu não saberia fazer. Às vezes o outro ficou tocado por uma palavra, por uma história, por uma coisa simples. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito cuidadoso e respeitoso com aquele que chega na nossa casa. Porque a espiritualidade teve uma trabalheira danada para mandar o camarada para cá.
Então a gente tem que ser cordial. A gente tem que ser mais educado, a gente tem que ser mais solícito, a gente precisa ser mais fraterno, não é? E também aprender a calar é caridade. Deixar o outro falar, deixar o outro abrir o coração e não recriminar. Se o outro pedir uma ajuda, as nossas palavras, se não for para elevar, fica calado. Se não tiver nada de bom para construir, vamos aprender a ficar calado. E através dos atos? Como é que a gente pode dar uma caridade material por atitude? Quantas pessoas que a gente conhece, né, que com tão poucos recursos financeiros fazem lá sapatinho de crochê, não é? Faz roupinha de tricô, agasalhinho, manto, para dar para essas mães com tanta dificuldade. Outras pessoas visitam os hospitais, os doentes que ficam ali abandonados. Ou vão visitar idosos que ficam, né, apartados da família. Vão ler para uma pessoa que perdeu a visão, que está acamada. Olha quantas formas de ajudar. Às vezes a pessoa fica lá na cama, né? Como a gente conhece companheiro, em campanha pedindo leite para crianças. Ela ficou na cama, não anda, pega o telefone e liga, como a gente sabe de uma companheira que fez isso. Convocando um montão de gente pela palavra dela ajudar o outro. Então, quando nós temos uma coisa que se chama boa vontade no nosso coração, a gente sempre encontra uma maneira de ajudar. Sempre. Por mais simples que seja. Às vezes a gente passa na rua, a gente encontra lá um trabalhador da rua, um porteiro, né, um jornaleiro. Ou a gente entra num shopping, estão aqueles rapazes lá, aquelas moças lá, ou limpando o banheiro, ou segurança. Aquelas pessoas não são estátuas, não sei se a gente sabe disso. Eles são seres vivos, as pessoas passam e não olham. Eles se sentem lá aqueles guardas da rainha, né? Da família inglesa, porque eles nem mais olham, que ninguém fala com eles, eles acham que eles estão. As pessoas têm ouvido. Não custa nada de falar assim, bom dia, né? Bom dia. Passar pelos lugares e dar bom dia. Bom dia não pressupõe que vai ninguém na minha casa tomar café, nem na casa da pessoa, não. Educação. E isso a gente ensina. Né? Eu me lembro que eu falava para o meu menino quando era pequeno, dá bom dia. Dá bom dia para fulano. Ele era muito envergonhadinho, dá bom dia. Até que um dia no elevador eu falei, ó, tu vai dar bom dia não, né? Já fala com aquela boca assim, aí ele olhou. Depois, quando a pessoa ele deu, depois, precisar, eu não conheço, né, meu amigo? Falei, precisa ser amigo para dar bom dia. Não tem que ser. A partir dali tem que aprender, porque ele tentou uma, duas, aprender. Porque não tem coisa mais desagradável do que você entrar uma outra criatura, olhar para você e abaixar a cabeça. Como se você não existisse. Nós existimos. Nós estamos num ambiente fechado. Como é que eu não vou dar bom dia? Como é que o outro não vai me sorrir? Como? Estão virando ilhas. Medo de quê? De dar bom dia? Então são esses gestos que têm que voltar. Nós temos que vencer essas prisões aí desses gestos tão de indiferença. Essa racionalização que a gente arranja como desculpa para o nosso egoísmo. É quando a gente fala assim, ele está naquela vida ali, ó, boa coisa não é. Não deve ter trabalhado, né? Deve ser vagabundo, aquela mulher ali não sei o quê, aquele garoto. Aí a gente sai cheio, então eu também não vou ajudar. Olha só, nós não temos noção da onde começa esse iceberg, a gente só está vendo uma ponta. Nós não temos noção das complicações sociais que essas pessoas estavam inseridas e familiares. A complexidade daquele espírito. A gente não tem ideia de nada. E a gente acha que pode sair sentenciando só por olhar. Tá com cara, a gente não fala assim, isso aí tem cara
Então, e da mesma medida, nós seremos também julgados. A gente tem que lembrar disso. Então, isso é elástico. Então, eu não sei o que o outro fez. Eu só sei que eu não sou boa bisca. Dou graça de Deus estar aqui, amanhã sou eu que estou lá. Então, eu acredito na lei de ação e reação. Se eu não faço por amor, pelo menos por inteligência, eu ajudo dentro do que eu puder. Até que um dia eu faça aquilo espontaneamente. Então, a característica da caridade é que ela caminhe da doação material jogada para a doação cuidadosa para se doar de si mesmo. Então, quando a caridade ela é espontânea, não precisa ninguém me pedir ajuda. Eu começo a ter percepções. Será que eu não estou vendo que aquela criatura aí está com sede? A gente vai lá e oferece um copo d'água, não é? Será que eu não estou vendo que uma pessoa está cansada? Eu levanto para o outro sentar. Isso também é caridade. Eu abrir mão e dar alguma coisa que no momento é meu para que o outro use. Eu compartilhar. E tem gente que fala assim, está com problema. Não vou chegar nem perto. Já bastam os meus problemas. Eu não vou resolver o problema. Como se nós tivéssemos a pretensão de resolver problema de quem quer que seja. A gente não resolve nem o nosso. Ou então achar que o fato de se aproximar, que o outro vai, ele vai grudar. Não é assim? Então vira o rosto. Não quero nem saber. Isso é uma maldade, não é? Porque o outro não quer que a gente resolva o problema dele, não. O outro só quer que você fale assim para ele. Estou aqui contigo. Eu não posso fazer nada. Nesse sentido aí que a solução vai ser sua. Mas vamos juntos tentar encontrar uma solução? Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus para que nos ajude, para que te ajude a encontrar uma solução cristã. Que com certeza vai vir com boa vontade. Então, isso é caridade. Se permitir, as pessoas estão sozinhas, estão sofrendo de solidão dentro das suas próprias casas. Porque ninguém mais quer ouvir o outro. Porque dá trabalho. Porque viver é uma coisa, conviver é difícil. É quando a gente abre mão de ter razão. Deixa o outro falar, aprende a calar a boca, deixa o outro expor lá a maneira dele ser, você pensa diferente. Deixa ele, ele tem tanto direito quanto eu de pensar o que ele quiser. Por mais que eu ache estapafúrdio, ele perguntar a minha opinião, eu vou falar, eu penso diferente. Mas eu, sinceramente, eu tenho que abrir o espaço dele pensar. Ele é livre. Então, quando a gente começa a entender que caridade é respeitosa e é educativa, né, quando ele está falando, porque quantos de nós não lembramos assim? Quando fulano fica doente, eu visito o hospital, sim. Um amigo meu, porque eu me lembro quando eu era lá pequena, né? A minha mãe ia visitar fulano, a minha tia visitava cicrano. Então, essas referências nos ensinaram a visitar o outro. Então, muitos de nós aprendemos a ter essa empatia, essa caridade, que é uma caridade. Você está adoentado e alguém te fazer uma visita, você está sozinho e alguém lembrar de você, você está no seu aniversário, o telefone tocar para te desejar feliz aniversário, para muita gente, que tem muita gente, talvez seja somente mais um telefonema. Mas para tantos outros, aquele talvez tenha sido o único. A única lembrança que chegou. Então, quando a gente é novo, a gente tem muito conhecido. Com o passar do tempo, o nosso conhecido diminui por várias situações. Então, é esse cuidado. Nós também vamos chegar. Como é bom receber um abraço. Como é bom uma pessoa olhar para a gente e falar assim, me lembrei de você, com carinho, não é bom? Então, e quando a pessoa não teve uma família para ensinar isso e para exemplificar, nós temos a casa espírita.
A casa espírita nos ensina a fazer isso. A casa espírita o tempo todo nos convoca em atividades de cooperação com o outro, de se doar para o outro. Então essa história, eu vou me poupar, isso não existe. A gente não veio aqui para se poupar, a gente veio aqui para se doar mesmo. Se doar porque um pedaço nosso tem que ir para o outro pedaço tem que ir para o outro, e o outro vem para a gente. Nós vamos nos doar uns aos outros. E nós vamos ter esses vários pedaços dos outros. E fazer parte da vida do outro. Isso é fraternidade. É se doar. Doar de si mesmo. Então, quando a gente lembra da caridade, a gente vai lembrar, né, que Jesus, lá com João, depois de Pedro, com João, depois de Jesus, que eles conheceram Jesus, eles se encontravam numa cidade e teve lá um pedinte, né, numa determinada, lá na Porta Formosa, pedindo dinheiro para eles. E ele viu que ele também era aleijado. E ele olhou, é aquela passagem em Atos que ele fala, olha, não tenho prata nem ouro, olhe para mim. Aí ele olhou e, fluido, né, do olhar, né, tu estás curado. Quer dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? Fluido. Fluido dele. Então, vocês imaginem o nosso fluido também. Não estou comparando com o fluido do Pedro, mas olha só, a gente quando dá um abraço sincero, a gente está envolvendo o outro num fluido muito gostoso, de muita vibração, de muita saúde. A gente quando é verdadeiro com o outro sente essa vibração. Isso é o nosso perfume interior. Então quando a gente começa a olhar o outro e pensar assim, qual é a repercussão disso tudo no futuro? São esses corações que vão, nesses laços de simpatia, amenizando as pedras do nosso caminho. Tenhamos certeza disso. Serão por esses pensamentos de simpatia, do qual às vezes a gente não tem responsabilidade reencarnatória, que foi de forma espontânea, gratuita, que aquele coração, quando envia para cada um de nós uma boa vibração, nos protege de tantas outras que também não gostam da gente. São verdadeiros escudos. A lei de Deus é justa. A gente recebe aquilo que dá. Então, para terminarmos, eu trouxe uma história que se encontra no livro Luz no Lar, né, de vários autores espirituais, psicografia do Chico, e essa é do irmão X, que diz o seguinte, que Barçabás, um tirano, quando ele morreu, ele buscou reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. Ele era um homem muito rico. Então, a viúva, alegando a mágoa da época que viveu com ele, se desfez logo da moradia, vendeu logo os adornos. E ele, então, no meio daquelas bachelas, naqueles candelabros, jarrões, perfumes, estava tudo lá no leiloeiro. E os filhos brigando pelo que ele tinha deixado lá no tribunal. Só lembrava o nome dele para disputar a herança. Ninguém lhe lembrava o nome. Aí ele foi buscar lá, lembrou dos amigos da infância. Então ele, como espírito, foi lá então se aproximar dos amigos da infância. Quando simplesmente os amigos da infância só lembravam dele dos atos de malquerência e de usura. Ele era um homem muito de usura, avarento. Então, só, quando começavam a falar nele, só falavam nele mal. Então ele começou a se entregar a lágrimas. Então a visão virou trevas nele, porque todo lugar que ele ia, ele não encontrava uma plantação que ele tenha feito no bem. Ele vagueou por muito tempo entre vozes acusadoras, até que um dia, olha como é que demorou, aprendeu a pedir na oração. Aí ele diminui, né, quando a gente diminui a nossa arrogância, né? Descobre que o mundo é pequeno para resolver nossos problemas, e a gente conversa com Deus. Então ele pediu,
E essa rogativa lhe serviu de bússola e no meio das escuras encaminhou ele para um local lá inferior, mas ele chegou numa casa que chamava Casa das Preces de Louvor, lá nas faixas inferiores. Mas aí ele ficou deslumbrado, porque da onde ele já estava dentro de uma casa de prece. Aí ele começou a chorar, chorou, aí apareceu um ministro espiritual que tomava conta lá do pórtico, né? Um funcionário, e falou com ele: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí ele falou: ai de mim, eu jamais fiz o bem. Aí esse funcionário lá do local falou: é verdade, você traz contigo grandes sinais de pranto e sangue dos doentes e da viúva, dos velhinhos e dos órfãos indefesos que você despojou nos teus dias de vigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. Uma. Aí ele olhou uma estrelinha acanhada que brilhava às vezes de um pequenino disco solar. Aí o rapaz continuou: há 32 anos, disse o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Aí ele falou: Jonaquim, o enjeitado? Aí ele botou: ele mesmo. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor, e você vai se livrar desse sofrimento das trevas. Um pão. Aí ele acompanhou aquele raiozinho de luz, aí ele foi seguindo, encontrou uma carpintaria, muito humilde lá perto da terra, onde tinha um homem calejado lá trabalhando no enxó e lá no lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se tivesse os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a benção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, na leis eterna, o prêmio de renascer para se redimir. Então, se a lei de Deus, por um pão, toda a multidão de pecados, é por o amor que se vence, pensemos melhor. Vale a pena ser bom. Sempre valeu. Então Jesus sempre esteve certo em nos convidar a trabalhar pela caridade para que desenvolvêssemos um sentimento de bondade genuína, porque todos nós somos irmãos. E dessa maneira, então, que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, para que desenvolvamos cada vez mais em nossos corações o sentimento de irmãos com muita fraternidade. Graças a Deus.